Você se lembra onde você estava ontem? E você aí do meio? Você se lembra semana passada por onde que você passou? Você aí de trás, vocês se lembram mês passado por onde vocês andaram? Esse é o tipo de pergunta que imediatamente nos leva a refletir onde nós estivemos fisicamente, por assim dizer, de carne e osso presente. E muitas vezes a gente não para pensar sobre os nossos likes, sabe? Aquelas nossas curtidas em redes sociais. Os cliques nos vários websites que nós acessamos. Daquela conversa no telefone com a atendente da nossa operadora de celular, com o gerente do nosso banco. Daquele cadastro que a gente fez na farmácia e a gente deu o nosso CPF em troca de um desconto. Ou mesmo dos vários aplicativos que nós acessamos em nossos smartphones, aparelhos celulares, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo da nossa vida. Em todas essas situações, a gente deixa para trás dados. Dados pessoais, que não são apenas o nosso nome, RG, CPF, endereço, foto, mas todos esses rastros vinculados a nós e que nos identificam. Essas migalhas de informação juntas, elas vão compor um retrato sobre quem nós somos. Nossos gostos, predileções, características, enfim, uma fotografia bastante precisa sobre a nossa personalidade. E é com base nisso que uma série de decisões são tomadas a nosso respeito. Esse nosso avatar, esse nosso corpo eletrônico, ele nos leva para lugares que às vezes nós nem sabemos quais, mas que de alguma forma vão impactar as nossas vidas. Ainda mais numa sociedade cada vez mais movida e orientada por dados. E isso já está acontecendo agora. É só a gente olhar para as nossas atividades do cotidiano em que esse nosso avatar, esse nosso corpo eletrônico, os dados que são coletados sobre nós têm impactos nas nossas vidas nos dias a dias. Por exemplo, não é mais o gerente do seu banco que vai aprovar ou vai negar o seu crédito, mas é o famoso sistema. O sistema vai processar uma série de dados sobre você, como, por exemplo, a conta de luz que você deixou de pagar, a conta de água que você pagou com atraso ou de maneira pontual. O sistema vai processar esses dados, vai calcular todas essas informações e vai retornar um resultado. Se você é um bom ou mau pagador. É o sistema que vai aprovar ou vai negar o seu crédito e fixar a sua taxa de juros de forma maior ou menor. Plano e seguro de saúde, a mesma coisa. É o sistema que vai processar uma série de dados sobre você, como do seu histórico de saúde, e vai dizer o seu risco de contrair mais ou menos doenças, ter mais ou menos complicações médicas. E o preço que você vai pagar vai ser maior ou menor. E mais recentemente, foi o sistema que impossibilitou que vários brasileiros deixassem de sacar a sua aposentadoria na boca do caixa. Por quê? Porque a base de dados do sistema diziam que essas pessoas estavam mortas e que elas não poderiam, portanto, serem beneficiárias desse tipo de assistência. A todo momento, os nossos passos, os nossos rastros estão sendo constantemente monitorados. É por isso que privacidade e proteção de dados pessoais importa muito, porque diz respeito à nossa identidade, quem nós somos, como nós somos vistos, como nós somos julgados. Proteção de dados pessoais é a nossa própria identidade. Seus dados são você, como praticamente grita a campanha da Coalizão Direitos na Rede. Se você não controla as suas informações pessoais, você está num trem desgovernado. A minha, a sua, a nossa capacidade de autodeterminação é cada vez mais calibrada pelo uso que são feitos com os nossos dados. Por isso, privacidade e proteção de dados pessoais importa muito. E proteger significa estabelecer as regras do jogo, do que podem ser feitos ou não com os nossos dados. Um manual de instruções, não só para proteger a pessoa de carne e osso por trás desses dados, mas para gerar principalmente confiança. Confiança entre nós, cidadãos, entre organizações públicas e privadas
que se valem, que fazem uso desses dados para os seus modelos de negócio, para suas atividades comerciais, para a formulação de políticas públicas. Proteção de dados pessoais é uma questão para não gerar paralisia sobre isso. E se a gente não tem essa confiança, a gente começa a encarar problemas. Uma das questões do que seriam essas regras claras, as regras do jogo, um exemplo bem concreto. Um dos princípios, um dos direitos nossos, significa dados de qualidade, princípio da qualidade. E agora a coisa fica mais séria desde que o Brasil aprovou uma lei geral de proteção de dados pessoais. O que significa qualidade dos dados? Significa que esse nosso avatar, esse nosso corpo eletrônico, ele deve ser correto, ele deve ser atualizado, ele deve ser fidedigno com a nossa personalidade. Porque, caso contrário, se esse nosso avatar, esse nosso corpo eletrônico, não for fidedigno com quem nós realmente somos, decisões sobre nós vão ser equivocadas, vão ser erradas, e elas devem ser corretas. Justamente o contrário do que está acontecendo hoje em dia com os bloqueadores de publicidade online. Quem nunca foi perseguido por uma publicidade? Aquela publicidade que te persegue há 8 meses e, como brinca o jornal sensacionalista, deveria ser presa, porque perseguiu a sapatilha e a mulher durante 8 meses. Esse é um exemplo eloquente de como que os nossos dados nos representam, nos projetam. E se você não tem a proteção desses dados, você perde o quê? Você perde confiança. A gente fica incomodado quando essa publicidade praticamente nos assalta. É por isso que, se você for olhar para essas capas de jornais, como o do The Guardian, do New York Times, e esse gráficozinho, vocês vão ver que em pouco mais de um ano, mais do que duplicou a adoção de bloqueadores de publicidade online. Em pouco mais de um ano, nós começamos a instalar cada vez mais bloqueadores de publicidade em nossos computadores, em nossos smartphones. Por quê? Porque a troca desses dados já não faz mais tanto sentido. A gente já não vê mais tanta utilidade. A gente já não tem mais tanta confiança nisso tudo. Por isso que proteção de dados pessoais importa muito. Estabelecer regras, direitos e deveres de todos os atores desse ecossistema, mais uma vez, não protege só o cidadão, mas traz confiança para todo esse ecossistema. Dados, por exemplo, de qualidade, é o pressuposto para qualquer tomada de decisão mais eficiente. Por exemplo, se o banco sabe melhor o seu consumidor, a capacidade de pagamento do seu consumidor, se os dados são de qualidade, ele vai dar um empréstimo que não vai gerar endividamento para aquele consumidor, para aquele cidadão. E o banco não vai ter prejuízo. Mesma coisa na área da saúde, diagnósticos mais precisos. Mesma coisa na área de formulação de políticas públicas, para aqueles que realmente precisam e não que fraudam o sistema. Privacidade e proteção de dados pessoais importa e importa muito. E diz respeito, em última análise, para que não haja um curto-circuito em nossas vidas. Porque, caso contrário, vai haver uma ditadura dos dados. São eles que movem, que determinam os rumos da nossa própria sociedade. Por isso, privacidade e proteção de dados pessoais importa e importa muito. Porque, com isso, a gente vai garantir que todo esse fluxo de informação seja íntegro, seja apropriado. Esse volume descomunal de dados. Como diz a filósofa Helen Nussbaum, as nossas legítimas expectativas na troca dessas informações têm que ser respeitadas. E o melhor exemplo disso aconteceu esse ano, quando a gente viu que a desproteção dos nossos dados pode atingir em cheio a própria democracia. O que o escândalo da Cambridge Analytica mostrou foi justamente isso. A princípio, um testezinho de personalidade, aquele que a gente faz nas nossas redes sociais ou em aplicativos, inofensivo, ingênuo. A partir desses testes, foram coletados dados sobre essas pessoas, sobre os amigos dessas pessoas, o círculo social dessas pessoas, para fazer perfis psicométricos. O que significa isso? Saber as emoções dessas pessoas, saber como a mente dessas pessoas funciona. Essas pessoas se tornaram mais o quê? Manipuláveis,
vulneráveis. Ao que tudo indica, esses dados, foi com isso que se tornou possível que a narrativa, mensagens políticas, propagandas se tornassem mais potentes, com maior sedução, poder de convencimento. A legítima expectativa dessas pessoas que deram esses dados para esse teste de personalidade foram frustradas. Por isso, proteção de dados pessoais importa muito. Não se enganem, se não houver proteção de dados, nós, enquanto sociedade, nós vamos parar de produzir a matéria-prima hoje mais importante, dados. E aí a gente não vai ter liberdade para inovar, para empreender, para desenvolver. Proteção de dados pessoais é hoje o mais importante pilar do nosso pacto social, do nosso contrato social. Por isso, proteção de dados pessoais importa muito. Obrigado.